Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e a gente está aqui em mais um episódio do podcast Movimente. Nessa temporada a gente está tratando sobre o sucesso de bilheteria e o sucesso de hoje é Avatar. Comigo nós temos o Augusto do Movimente. Olá pessoal, tudo bom? Augusto aqui, mais uma vez acompanhando com vocês essa discussão que vai ser uma delícia. E os convidados de hoje é a Amanda, que cursa Psicologia aqui na FACEF. Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E o Vitor de Publicidade. Olá galera, Vitor Souto aqui, muito animado para esse bate-papo. Hoje a gente vai falar de um filme de 2010, que foi assim, um sucesso de bilheteria na época que ele foi lançado, que foi indicado a diversos prêmios do Oscar e ganhou principalmente de efeitos especiais, porque ele traz, assim, ele revolucionou muito essa parte no cinema. É um filme do James Cameron, que é um diretor, e ele até fez muitas pesquisas e imersões em culturas de povos originários. E também ele é interessante porque ele resolveu gravar esse filme, ele escreveu, tipo assim, na década de 90, e ele resolveu gravar muito tempo depois de assistir Senhor dos Anéis, e ver que existia tecnologia suficiente para colocar as ideias dele em prática. E aí, gente, primeira vez que vocês assistem o filme, o que vocês acharam? Contem aí pra gente. Eu assisti bem quando eu era catatal, eu assisti no cinema, eu tinha 6 anos de idade, eu acho que na época eu nem entendi muito do filme. Reassisti recentemente, reassisti de novo agora. Então, assim, é um filme que eu acho que é aquele sucesso de bilheteria que você fica sabendo que existe por osmose. Você não sabe, às vezes você não assistiu, mas você sabe o que acontece no filme porque é muito famoso. É um filme que, poxa, extraordinário, como a Ana Beatriz falou. Ele, de certa maneira, revolucionou, né, a questão de CGI, computação gráfica. Foi indicado a diversos prêmios. No Oscar, ganhou 3, mas enfim, eu gosto muito, recomendo para quem não assistiu, assista, e é isso. E vocês aí, convidados, o que vocês trazem pra gente? Eu também assisti nos cinemas, eu acho que eu tinha pra lá dos 11 anos. Eu lembro pela duração do filme, né, ele é muito grande, assim, então foi uma viagem, literalmente, tanto visual quanto experiencial também, né, no cinema. Porque a criança também não tinha muita paciência para ficar, mas foi muito tocante, assim, né? O filme enquanto sensorial também, né? A gente está falando de um visual, mas também que mexe muito sensorialmente com a gente. E agora revendo, né? Como se estivesse vendo outro filme, né? Tanto um quanto dois também. É surpreendente, assim, de detalhes visuais, detalhes que levam a gente para um estado muito onírico, né? Também, eu acredito, assim, de uma certa forma também muito lúdico, né? E que trazem também questões muito importantes de maneira lúdica ainda, assim, né? E onírica também, mas questões muito importantes como a colonização, né? Como a questão da natureza também, né? A relação com os seres humanos. Maravilha. Ana, cara, adorei a apresentação, não sabia que ele demorou tanto para ele idealizou a ideia, mas no momento não havia encontrado as ferramentas para poder colocar aquilo em prática. E pelo menos eu, da área da comunicação, trabalho muito com criatividade, às vezes eu tenho uma ideia top, caramba, como que eu vou realizar isso? Quais ferramentas eu vou utilizar? É possível fazer isso? Então achei legal esse ponto. Eu assisti o filme também quando lançou, em 2009, se eu não me engano, se for a data de lançamento, e eu confesso que desde então não assisti o filme novamente. E a primeira impressão, o que eu tenho de recordação do filme é a imagem, não a história, mas todos os efeitos me marcaram. E eu acredito que por eu ser tão novo naquela época, eu não tinha cabeça de analisar o filme com a análise que eu fiz os estudos dele hoje. E eu realmente falei, caramba, eu acho que vai ser muito legal essa experiência do podcast, ainda com a impressão que eu tenho do filme, por talvez eu ter um preconceito em achar que é um filme de bonecos azuis, de criança, e que eu não vou permitir entender a mensagem que o filme realmente quer passar. Então, isso é um pouquinho do meu começo aqui. Eu acho muito interessante porque eles unem ficção científica, porque tem, assim, uma ideia meio que apocalíptica, a Terra está numa situação, assim, precária e eles estão buscando recursos em outro planeta, que é a Aurora. E eu gosto muito como eles misturam isso com assuntos que são de extrema importância hoje no mundo. Que, primeiro, a destruição da natureza, eu acho que eles tratam isso de uma forma muito sensível. A gente se encanta por aquele povo, a gente conhece a cultura dele, junto com o Jake, no olhar até nosso. Porque o Jake, ele é uma pessoa de fora, ele vem da terra, ele tem aquele olhar que, tipo assim, eu preciso conhecer eles para usar aquilo a meu favor. E aí a gente, assim, se apaixona pelo filme
primeiramente por esse olhar. E aí, quando começa, assim, o clímax do filme, que é a guerra, né, entre o exército, que tá tentando ocupar aquele espaço para tirar aquele minério que tá ali, e o povo Na'vi, você vê que, tipo assim, eu entrei em choque. Eu assisti esse filme, assim, inúmeras vezes, eu entro em choque toda vez, porque eu falo assim, tem que ter muita coragem. Eu acho que eu assisto achando que vai mudar, sabe? Que vai ter uma vez que eu vou assistir e alguém vai falar assim, não, gente, vamos deixar eles lá, né? A gente já acabou com a nossa terra, vamos deixar essa aqui inteira. E eles atacam sem, assim, eles não pensam nas pessoas que estão ali. E eles deixam isso muito claro, né? Tipo, a gente, se não vai ser na fala, né? Até o capitão lá do exército, ele tem uma hora que ele meio que zoa, fala assim, pelo visto a diplomacia não deu certo. Então a gente vai passar pro fogo. E eles incendeiam sem a menor dó, né? A árvore que era o lugar ali que eles moravam. E eu gosto dessa parte cinematográfica em como ela sensibiliza a gente. O tanto que tem aquela... De noite, fica fluorescente o lugar. E eles tocam, eles se conectam com a natureza. E é impressionante, porque é um filme de 2010. Você pega hoje os filmes que usam tecnologias super avançadas. Ainda. Tipo, você pega assim, o universo da Marvel. Eles usam ótimas tecnologias. O Avatar de 2010 não perde nada. Ganha. É um filme do futuro, né? Então, é obrigação ter inovação, mesmo em 2009. Então, eles fizeram isso com muita maestria. Eu lembro que, na época que foi lançado, discutiu muito a questão do 3D, né? Chamou muita atenção por conta dessa imersão. Do olhar do Jake, do ser humano, dos povos do céu, que estava entrando ali naquela questão toda espiritual, daquela ligação enérgica da natureza, e você interage no filme com o Jake Sully, inserindo nesse universo muito bem, né? Acho que traz essa narrativa muito boa de... Apesar de não ser uma filmagem em primeira pessoa, pelo menos eu me sentia muito conectado com o filme. Então, quando ele se encanta, eu me encanto junto. Quando ele se conecta com, seja os cavalos, ou o dragão, enfim, com qualquer animal lá, eu me conecto também. Então, acho que essa questão da conexão dos seres vivos com o natural é algo que transparece de uma maneira muito clara no filme. E ele deixa isso muito perceptível, né? Através da construção da trilha sonora, através da construção musical e das cenas, né? Também, né? A costura de toda as cores, né? Que ele utiliza também, deixa você num estado de encantaria, assim, né? Você sai, assim, eu lembro que eu saí do cinema e falei, gente, onde é que eu tô, assim? Você sai num estado de muito encantamento, né? E depois até de você sair desse estado, é muito profundo, assim, a reflexão que eu acho que ele causa. E, inclusive, uma coisa que eu percebi muito dele, assim, nos dois filmes, no segundo filme eu acho que ele faz mais isso, mas no primeiro você vê algumas cenas da câmera que ele dá uns, eu não sei o nome técnico, mas ele dá um zoom assim e volta, sabe, como se causasse na gente uma espécie de ação, assim, de aventura, sabe, você fica tipo, nossa, o que vai acontecer agora, assim, sim, sabe? E até a parte de roteiro do filme, eu acho que ela é muito, muito importante, sabe, é um filme, como a Amanda disse, longo, mas é um filme que eu percebo que ele sabe narrar bem. Ele tem ali uma introdução da gente conhecer o Jake, o que ele está fazendo, os objetivos dele. E aí tem a guerra e o desfecho da guerra. E eu queria, assim, que a Amanda compartilhasse um pouco com a gente. Que a gente sempre faz um aquecimento antes de começar a gravar. E a gente estava conversando muito sobre as referências, né? Que trouxe as reflexões sobre essa ideia de colonização, que o Jake, ele entra muito como um colonizador ali, né? Eu sou homem branco, eu sei mais do que todo mundo que tá aqui, eu vou aprender os costumes dele. E você até comentou, né, de uma dualidade de críticas que teve. Justamente, né, eu vi várias... li, né, me preparei para estar aqui. Então, eu vi vários relatos, assim, de povos, principalmente falando, né, o povo maori, assim, falando do segundo filme, dessa questão da jornada do herói, assim, esse herói, né, ser o salvador branco, assim, como o Jake Sully, né. E ele chega, assim, ele passa
pelo planeta e conhece os Na'vi, né, e começa a entender como que funciona toda a dinâmica de vida deles, os costumes, e ele já está, né, com a aparência, justamente com a estética parecida. Então, aquilo realmente fica esse questionamento, né, aquilo realmente me faz um povo indígena, assim, aquilo que é como se a gente fosse, né, para uma comunidade, vestisse com as roupas, com os costumes, tudo, com a linguagem, né, e tá, eu sou povo indígena. Não, é mais esse questionamento, né, mas de certa forma também que é muito importante, né, que traz uma representação, assim, que eu acho que atinge várias ordens de idade, assim, desde os mais velhos quanto os mais novos, né, como o Vitor falou, assim, de criança, né, que todos nós assistimos mais novos, né, e que teve outras reflexões, mas acaba sendo que o núcleo dela é a mesma, né, e faz a gente refletir sobre essa questão da terra, né, e principalmente aqui no Brasil, né, falando do primeiro filme, eles vão em busca do minério, né? Eu não vou lembrar o nome do minério. Mas é o que acontece aqui com o garimpo, né? A gente vê os povos indígenas morrendo por conta de garimpos que sujam a água deles, né? Então, eles não têm como pescar porque os peixes estão envenenados. E aí, eles começam a adoecer também por conta do garimpo. Então, aqui em Minas teve a Corrida do Ouro, né? Não só em Minas, no país inteiro, né? Então, fica justamente essa reflexão, né? Qual que justamente esse embate, né, do colonizador do colonizado. Eu acho que o filme traz isso muito, muito bem. Eu acho que é legal olhar pela história do filme, que a princípio o Dick, ele era o homem do céu, né? O povo, eles eram denominados o povo do céu, se eu não me engano, pelo filme. Povo do céu. E o Jake Sully, ele deixa de ser Jake Sully quando ele passa esses 3 meses de reconhecimento junto com os Na'vi. Eu acho que ele, no decorrer do filme, ele sofre até uma metamorfose, né? Ele deixa de ser nomeado Jake Sully. Ele passa a ser nomeado pelo... Quando ele doma o dragão vermelho lá, Maktu... não sei o que é lá, Maktu. É um nome bem difícil, mas ele toma esse nome, né? Então, eu acho que ali dá pra traçar um antes e depois. Antes era Jake Sully, o representante dos homens brancos, né? O representante do povo do céu. E depois ele era Toguro Maktu, o guerreiro que vai à frente, que luta pelos Na'vi, pela natureza. Então, beleza, o que eu tiro disso? Que eu acho que só foi possível ele entrar no Toguro Maktu quando ele deixou de lado todo esse olhar etnocêntrico do povo do céu. Então, poxa, eu tenho que me colocar dentro dos Na'vi, dentro do que eles acreditam, dentro do que essa tribo para entender de fato como eles interagem entre eles, para entender o que essa conexão com a natureza representa. E eu acho que isso se aplica a gente também. A gente, enquanto civilização moderna e tecnológica e avançada, nesse olhar de homem branco, a gente não vai entender como tribos ou povos originários se conectam com a natureza, como é essa relação. Não é a nossa prática, né? Não é o nosso modus operandi, a nossa maneira de viver a vida. E acho que traz muito essa reflexão para mim. E eu acho que é muito interessante a gente pensar também que é um filme, assim, querendo ou não, 13 anos atrás. E ele traz uma temática que a gente continua conversando, né? Sobre essa destruição da natureza. E eu até esses dias vi um recorte de um outro podcast que ele falava, assim, que a mulher que estava contando, ela falava assim, a gente chegou num ponto em que a gente não fala mais de retroceder isso. A gente já chegou a um ponto, assim, que não tem mais o que fazer. Agora é a gente aprender a viver. E eu vejo que o filme, ele mostra muito isso. Eles tiram o povo daquele lugar, né? Destroem a árvore dele e não tem outra coisa. Eles têm que mudar para outro lugar. Mas, inevitavelmente, o planeta inteiro foi afetado por aquilo. Destruiu uma árvore muito grande, houve uma guerra. Então, para onde vão esses destroços de guerra? Todos os aviões que foram abatidos ali caíram em algum lugar. E lá eles vão ficar. E como nós, seres humanos, assim, a gente tem muito esse negócio de que a Terra é pra gente. E nós somos... Que a Terra é pra gente, tá certo? Que ela, todos os elementos, né, são para nossa sobrevivência, mas é o contrário, né? A gente sobrevive só por conta da Terra. Se todo mundo que morrer, a Terra continua vivinha. Só que se a gente continuar levando
certos avanços do jeito que eles estão, a Terra não vai aguentar. E se ela adoece, a gente adoece junto. E eu acho que o filme traz muito essa conexão. E pensar que é um filme de 13 anos atrás e que hoje em dia a mentalidade, ela continua e ela até prospera muito, é assustador até. E você, Vitor? Gente, muito ponto que pode ser abordado no filme, né? Me tocou muito a questão da empatia. Eu percebi que as pessoas que estavam buscando salvar a natureza deles eram justamente as pessoas que tiveram empatia e estavam presentes na natureza, e eles fizeram o que puderam no alcance deles para, pelo menos a minha percepção, nos pontos que eu pude anotar, para salvar a natureza deles. Então, é tudo questão de empatia, né? Eles também não tiveram empatia de ter analisado se realmente aquilo poderia prosseguir quando eles estavam analisando durante um período da Lua. E eu acho muito bacana isso. Falando um pouco na parte do que me toca no filme, até hoje, é o azul. Você havia comentado um pouco com a gente, né? Essa questão do azul, pelo que eu estava lendo, em um site sobre as curiosidades, a questão do azul é uma representação religiosa, que tem raiz no hindu. O azul é por conta de representar um deus no homem, e esse deus é o que sustenta o universo. Como que é o nome Vishnu. Vishnu. Gente, esses nomes, eles não ajudam. São Muito nomes difícil difíceis, lembrado. que a gente não tem muito contato. Muito obrigada, Amanda, por nos ajudar. Mas traz essa referência, né? Acho que o filme está repleto dessas referências espirituais, religiosas. É verdade, é verdade. Bom, eu, pelo menos, na nossa natureza, eu vejo que o azul, ele acaba sendo... Gente, vocês me corrigem se eu estiver errado. Pelo menos está muito mais presente no céu. E na natureza deles acaba sendo diferente, no próprio DNA deles, né? Na própria cor de pele. Então, eu gosto, assim, trazendo um pouco para a área de marketing, cara, que eu domino, que eu atuo atualmente. Cara, o azul vendeu muito naquela época, né? Como eu falei, eu era novo, muitos de nós éramos novos também quando assistimos o filme pela primeira vez, mas quando a gente lembra de um personagem azul, a chance é muito grande da gente lembrar do filme. E eu gostei muito também de como o próprio marketing do filme, os próprios materiais promocionais do filme tiveram como não o único foco explicitamente falar do filme, mas, por exemplo, tiveram muitas empresas envolvidas no filme que estavam aderindo à cor azul, que não era nem mesmo a cor que a marca utilizava para poder indiretamente falar sobre o filme, já gerar conexão nas pessoas, como a gente pode ver nos últimos lançamentos aí da cor rosinha, que eu não preciso nem falar o nome do filme, e todo mundo já vai saber. Foi um trabalho muito bem feito. Aliás, o filme em si só já é um marketing, né, gente? Não precisa nem ver as campanhas ou ter sido convencido a assistir o filme. Só de assistir a gente já vai saber, caramba, é inovação, é futuro, é empatia, é identidade, é entender o público que você vai estar, FODA. E eu acho muito interessante toda vez, agora que a gente tá nessa temporada de sucesso de bilheteria, todo filme que a gente comenta tem muito isso, né? A parte do marketing, ela pega o filme e transforma em mais marketing ainda. E a gente comentou isso muito em Barbie, que foi um filme atual que a gente discutiu agora, que teve muito essa coisa da cor. E você trazer isso, porque eu não lembro muito, assim, de como que foi. Mas quando você fala de ter vendido muita cor azul, é uma coisa que faz muito sentido, sabe? E é interessante porque mostra o tanto que o filme tocou. O tanto que o filme, tipo, de alguma forma ele revolucionou o pensamento, sabe? E ele é um filme muito sensível e que ele poderia ser muito polêmico também. Podia muita gente não gostar. Mas eu acho que ele trata tão bem das temáticas, e principalmente por ele ter uma filmagem que atrai. É muito gostoso você assistir um filme que tem aqueles efeitos especiais que te encantam. Porque quando você assiste um filme que às vezes tem um efeito especial ruim, assim, que é até meio tosco, você fica tipo, legal, é chato. E ele encanta, né? E é interessante ver isso dentro do marketing. É uma coisa que acho que todo sucesso de bilheteria que a gente comentou teve um pouquinho disso. E até o Augusto falou, você pode não ter assistido o filme, mas você conhece a história, você pensa no filme, você pensa na cor que remete a ele, ou, sei lá, num personagem dele. Eu lembro que o McDonald's até fez bonequinhos, né, do Avatar. É bem interessante. E assim, traz assuntos bem densos da nossa sociedade, que eu acho que foi até uma coisa que a gente comentou muito com a Amanda, até que a gente trouxe ela para trazer um pouco dessa discussão. E você acha que o filme, ele, de alguma forma, por mais que ele cause esse impacto, você acha que a gente tem
uma mudança de pensamento, você que está pesquisando mais a parte dos povos originários, você acha que tem como hoje a gente abraçar, às vezes, essas ideias para prosperar de uma forma positiva para a natureza? Acredito que sim, bastante, assim. Eu acho que ele pode atuar em certas camadas, assim, principalmente pela nossa sensorial, assim. Eu acho surpreendente como que ele consegue trazer imageticamente, assim, mesmo que não tem como transformar isso imageticamente, mas ele consegue chegar muito próximo, assim, das mirações da ayahuasca, assim. E é uma coisa que está muito próximo, né? Quem tomou, né, já teve uma experiência como essa, né, com a substância de percepção da consciência, assim, de expansão da consciência, sabe, assim, que é uma profunda conexão com a natureza, sabe? Eu acho que, de uma certa forma, ele consegue transpassar isso, mesmo que minimamente no filme, né? De forma visual, por forma da trilha sonora, por forma da articulação de personagens. Então, eu acho que mesmo que não é uma reflexão direta, assim, lógico que tem pessoas que estão mais, né, nesses estudos, né, nesse meio, vai entender de forma mais direta, mas mesmo ele consegue plantar uma sementezinha ali, sabe? E aí as pessoas começam a refletir a partir de vários estímulos, né, no dia a dia e notícias que a gente vê, né? Porque essas notícias chegam em todo mundo, né? Eu acredito, sim, dos povos originários. Então, eu acho que em certas camadas, em pessoas, assim, dependendo do contexto, né? Mas acredito que, sim, profundamente atinge. E até uma coisa que a gente comentou no nosso esquenta foi sobre os sonhos, que é até uma parte de pesquisa da Amanda, e eu acho que essa ligação da natureza, ele meio que ele simboliza ela no cabelo dos navios, tem aquela... A trança, né? Tipo, na trança tem, tipo, na pontinha, tipo, um negocinho que fica mexendo, né? Que conecta. E aí ela se conecta com a natureza, conecta entre eles, conectam com os animais. E eu acho que ele transformou em algo material uma coisa que a gente vê muito na ideia dos povos originários. Porque quando você tem contato e tem experiências, e até quando você, assim, estuda, lê um livro e pensa em como que eram os povos originários antes da colonização no Brasil, eles falam da natureza como uma mãe. E até um outro ponto que a gente comentou. E aí, gente, vocês... Eu queria falar dessa questão do cabelo. Gente, é muito simbólico. Agora que eu parei pra pensar, que é uma trança. A trança tem um símbolo de ancestralidade, né? Então, quando você conecta ali, você também tá falando com os ancestrais. E isso é uma coisa que ambos os filmes, né, traz isso da questão da ancestralidade. E agora que você falou do cabelo, que eu lembrei, nossa, é uma trança. Muito bacana. É verdade, não veio tocado. Eu acho, assim, o filme, ele tem essa sacada, né? Acho que a primeira instância, quando se pensa em Avatar, pensa, poxa, um show de imagem, um show de som, um show de percepção. Só filme que, de poxa, criança. Só que, cara, o tanto que essas reflexões estão subjetivas ali. E como ele trabalha, consegue trabalhar tudo isso. Ele permeia, cara, diversos assuntos que são extremamente presentes num roteiro que já é antigo, entre aspas, né? Mas ele é extremamente enquadrado. Foi escrito em 94 o roteiro. Isso. Nossa, E, cara, a gente tá aqui em 2023 discutindo... Parece que, né? É uma coisa tão atual. Não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade, não tem. E me coloca essa pauta de uma maneira tão subjetiva que eu acho que nem o Vitor tava falando. Cara, toda a questão mercadológica é o que chama a primeira vista, né? A percepção, o que desperta. Mas o que fica? O que fica é essa relação com o natural, com povos originários, com a natureza, com a transformação. Então, eu acho que eu queria perguntar mais pro Vitor, o que você acha que o filme mostra pra gente que é nessa relação mercadológica que a gente tem? Porque a premissa do Povos do Céu, dos Homens Brancos, é levar informação para retirar dinheiro, basicamente. Então, como você vê que essas obras cinematográficas influenciam no nosso cotidiano? Essa pergunta é muito top. Eu gostei bastante, na minha percepção. Primeiro, como a gente havia comentado, eu não acho que o filme, antes de chegar na resposta, eu realmente não acho que esse filme tem data de validade. Ele foi escrito há muito tempo atrás, essa discussão sobre natureza, sobre os pilares abordados no filme vai se prolongar muito tempo. Gente, tenho certeza que meu neto vai estar assistindo o filme e vai estar, uau, vai comunicar com ele, não apenas por gerações, mas também de vários públicos. Para mim, quando a gente assistiu a primeira vez,
nos tocou de uma maneira, quando a gente está assistindo hoje nos tocou de outra maneira, e quando a gente assistir daqui 10, 20 anos, a gente vai ter, nossa, não tinha pensado nisso, não tinha imaginado isso, e continuo esperando que o filme tenha uma solução, mesmo que eu já sabendo do que vai virar de tudo, eu vou esperar que aquilo seja mudado. Questão de mercado, eu, como por experiência, eu não imaginava que o filme seria assim. Eu acho que o que é falado do filme não vai resumir. O que vocês estão escutando ou vendo da gente não vai resumir a experiência que vocês vão ter no filme e assistindo o filme. O resultado que vocês vão ter no final. E, cara, é uma busca de informações, certo? Pensando pelo nosso lado, nós precisávamos ou estava no filme, precisamos de informações para que nós possamos sobreviver. Mas eu acredito que a negociação poderia ser feita, entende? Se pelo menos a gente soubesse como negociar para a gente poder ter a informação que a gente precisava para sobreviver no momento. Eu vejo que para a gente conseguir negociar, a gente tem que ter uma comunicação. Eu entendo até o fato, até a linha, né? Até a parte onde a gente precisou conhecer para a gente poder saber como funciona, para gerarmos uma empatia, mas a gente errou muito no fato de termos agido de maneira não ética, como foi a percepção do protagonista. Fez sentido? Fez muito sentido. A gente está chegando ao final, né, do nosso episódio, e eu queria que a Amanda contasse pra gente essa parte de... Até juntando meio que o finalzinho aqui, que o Augusto falou dessa visão, né? Eles chegam lá para meio que manipular as pessoas. E a gente conversou muito sobre essa ideia de a natureza ser uma mãe. E para eles têm muito essa noção. Eu queria que você falasse a frase que você falou de um pesquisador, que essa ideia de mãe natureza, literalmente. Do Ayrton Krenak. Isso. Ele, acho, se não me engano, foi no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele tem 3 livros, assim, muito, muito gostosos de ler, assim. Não vou falar, estender muito, mas... Como é o nome? É Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E aí ele fala, tem uma parte que ele fala da questão, tudo que a gente conecta na natureza, ela fala com a gente, né? Ela comunica com a gente também, sabe? A gente poder escutar mais. E dessa questão de Pachamama, né? Que vem muito do olhar da natureza, da terra, como uma mãe mesmo, né? Que dá colo aos seus filhos e que também transforma os seus filhos, né? Que está em profunda transformações em todo momento, né? Que até Augusto colocou, né? Da questão na natureza nada se perde, tudo... Nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma, né? Isso. E se a gente tivesse essa compreensão, né, esse carinho, esse olhar, né, com a natureza, com a terra, a gente não estaria explorando ela como a gente não explora a nossa mãe, né? Como não deveria explorar a nossa mãe, né? Não sei, né? E não sei não, né? Não deveríamos, mas acontece, né? Muitas coisas que a gente vê. E nessa ideia, né, da natureza, ter esse berço como um colo dos seus filhos também, né? Então, esse carinho, assim, se a gente tivesse esse olhar de afeto, né? Não estaria assim. Eu acho que a gente conseguiu amarrar, assim, muitos pontos importantes do filme. Acho que, primeiramente, a sua importância dentro do cinema. Tá ali entre os top 10 maiores bilheterias do mundo. E um filme, eu acho que, inovador na parte de tecnologia. E foi muito bom a gente trazer também um pouco da sensibilidade, porque, querendo ou não, como o Vitor disse, parece um filme de criança, de primeiro momento, sabe? Uma coisa meio fantasiosa. E ele é um filme que traz muita sensibilidade. Foi muito bom, né, a gente discutir e trazer, acho que essa parte de colonização, de destruição da natureza. Acho que é sempre bom a gente ter isso em mente, principalmente no estado que a gente encontra o mundo hoje. E é importante, acho que a gente discutir, se informar, até pra gente tomar posições. É sempre importante a gente se posicionar entre as coisas, né, na vida. Então, nosso episódio fica por aqui, se vocês quiserem se despedir. A hora do ar, galera. Se vocês quiserem se despedir, siga o Movimente nas redes sociais para vocês acompanharem nosso podcast, os nossos encontros presenciais, @movimente.unifacef. E tchau, até mais. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada.